capítulo 33, nós vamos meditar na palavra até o versículo de número 16. Eu lerei o texto nos versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Êxodo 33, do versículo 1 ao versículo 16. Como já foi falado, o nosso pastor está hoje pregando na igreja presbiteriana no bairro Jardim da Penha. Ali é convite do pastor Zias. Orem pela nossa família pastoral. Êxodo 33, versículos 1 a 16, eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois somos, se há de saber, que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Amados, nós vamos pensar nesta noite sobre o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus. É interessante o fato de conhecimento, ele passa por a gente estar vivendo aquilo de forma bem clara. Eu gostaria de citar um exemplo. Existem muitas cidades ao redor do mundo, e pessoas se encantam com algumas cidades, ou se decepcionam com outras.
Aí vai agora uma avaliação particular, tá? Não brigue comigo. Mas eu já ouvi falar de muitas cidades turísticas no Brasil e eu tive a oportunidade de visitar duas delas, que eu quero aqui citar. Uma é Copacabana, no Rio de Janeiro, a outra é Curitiba. Não gostei de Copacabana. Não vi nada demais, não é tudo aquilo que a mídia fala, não é tudo aquilo que se apresenta. E semelhantemente Caldas Novas também. Caldas Novas eu achei bonito só a área do resort. Por ali, eu não fui no resort, tá? Vou deixar bem claro aqui, porque é caríssimo. Eu só passei em frente. Mas o restante de Caldas Novas, ruas muito sujas, muito comuns, né, ao nosso cotidiano. Mas Curitiba eu gostei. Curitiba eu gostei do trânsito, é bem mais ordeiro do que aqui. Eu acho que os curitibanos que lá dirigem teriam problemas nas nossas ruas, na nossa cidade, com o trânsito que existe aqui. Belos lugares, muitos parques. E eu tive essa avaliação porque eu estive nesses lugares. Já estive lá presente, já vi, já analisei, já olhei, observei os prós e os contras. Então eu pude fazer essa avaliação. E se você estiver nesses lugares, você vai fazer as suas avaliações. Por exemplo, você pode ter gostado muito de Copacabana, não tem problema, eu não vou brigar com você. E também você não precisa se brigar comigo, né? Mas nós vamos pensar nesta noite sobre conhecer a Deus. Aí é bem diferente. É bem diferente do que conhecer uma cidade. É bem diferente do que conhecer um lugar. E olhando para esse texto, nós vamos ver como que Moisés nos ensina sobre esse verdadeiro conhecimento de Deus. Quero aqui, também nessa introdução, apenas contextualizar o momento da escrita. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores a esse texto que nós lemos, nós podemos observar que Moisés é aquele homem que sobe ao monte, ele está diante de Deus, ele ali recebe a lei de Deus, só que nesse estar com Deus, no alto da montanha, Moisés demora muito. Como ele demora muito, o que o povo faz? O povo começa a criar ideias. O povo começa a ser muito criativo. O povo começa a desenvolver a sua criatividade. Só que a criatividade que o povo desenvolve é para o mal. É para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Justamente o que Deus tinha dito para o povo eram leis que mostravam como que o povo deveria se dirigir a Deus, como o povo deveria cultuar a Deus, adorar a Deus e não adorar outros ídolos, não ter outros deuses. E agora, nesse momento em que Moisés está afastado, Arão é pressionado pelo povo para que fizesse algo. E qual a ideia e qual a conclusão que eles tomam? Capítulo 31 e 32, vamos fazer um bezerro de ouro. Justamente aquilo que Deus tinha falado para não fazer. E o pior, irmãos, eles começam a colocar a sua adoração, o seu culto, a sua devoção a esse bezerro, dizendo que este bezerro é digno de honra porque esse bezerro os ajudou a sair do Egito. Quando a gente olha, irmãos, para este momento que o povo de Israel estava vivendo, é algo muito triste, porque eles usam os seus recursos, tudo aquilo que eles tinham conseguido no Egito, tudo aquilo que as mulheres egípcias tinham dado para eles, de ouro, eles juntam tudo aquilo, e ao invés de oferecer para Deus, eles estão oferecendo para demônio. Deus então diz o que está no texto que nós lemos. Acompanhe comigo. Versículo 1 do capítulo 33, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, ferezeus, os heveus e os jabuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel.
eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. O que Deus está mostrando aqui, irmãos? Em primeiro lugar, se nós quisermos realmente conhecer a Deus, nós vamos descobrir, nós vamos saber, nós vamos tomar conhecimento de que o nosso Deus é um Deus santo. Ao conhecermos verdadeiramente Deus, nós vamos ver que nosso Deus é um Deus santo. Coloque isso no seu coração, na sua mente. O nosso Deus é um Deus santo. E a ira de Deus, irmãos, aqui, é uma ira santa, e uma ira tamanha, que Deus chega a dizer para Moisés: olha, Moisés, esse povo é o teu povo, não é o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo: você está na responsabilidade desse povo, você deveria cuidar melhor deste povo, você está cuidando e liderando um povo que, na verdade, esse povo está longe de mim. Portanto, eu não participarei disso, porque se eu participar, eu vou exterminar esse povo, porque a santidade de Deus, irmãos, não se mistura com o pecado. Vou exemplificar isso de outra maneira. Lembra quando Jesus está no Getsêmani? Jesus está no Getsêmani um pouquinho antes da sua crucificação, e Jesus está em tremenda agonia, e nesse momento de agonia, o que Jesus diz? Deus meu, por que me desamparaste? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus ali, meu amado, minha amada irmã, Jesus ali já está passando pela agonia de passar por esse momento sozinho, em que ele vai levar sobre si a ira que era para todos nós. Neste momento que Jesus está clamando ao Pai, neste momento que a agonia é tamanha que ele está ali suando sangue, não é por causa da coroa de espinhos, não é por causa dos cravos. Uma expressão popular, isso era fichinha para Jesus. Mas a agonia de Jesus é saber que ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, que sempre estiveram juntos, agora nesse momento era um momento só do Filho. Irmãos, que tremendo amor, que tremendo amor de Jesus por nós. Mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é totalmente santo, é plenamente santo, ele não pode ir para a cruz. Quem vai é o Filho. Aqui, irmãos, Deus está direcionando a sua palavra a Moisés, dizendo: se eu estiver no meio disso, eu vou exterminar o povo. Isso serve de alerta para muitos de nós, que nós não podemos jamais, irmãos, brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Não ache que a vida cristã é apenas um momento, uma passagem. Estou aqui, hoje pela manhã, a gente perguntou aqui, nós perguntamos aos irmãos: por que você faz o que você faz? Por que você vem à igreja? Por que você trabalha? Só para ganhar dinheiro, para pagar a conta? Por que você vem à igreja nos domingos, na quarta-feira, estudar a Bíblia, na sexta-feira orar? Por que você vem? Só para cumprir uma tarefa? Ou você tem uma motivação agradável, boa? O nosso Deus, irmãos, Ele quer tratar ali o povo, e Ele, como Moisés é o líder, Ele direciona a sua palavra diretamente a Moisés: olha, Moisés, eu não posso estar nisso. Versículo 2 ele diz: enviarei um anjo é que vai, um anjo é que vai estar com vocês. Mas olha qual é a reação então do povo, versículo de número 4 e 5, vamos ler juntos, 4 e 5, ouvindo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz,
Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Amados, o povo de Deus é chamado a ser um povo santo. E sendo um povo santo, o povo de Deus precisa refletir o caráter de Deus. Será que é isso que nós temos visto na nossa sociedade, no nosso tempo? Será que os cristãos que se declaram cristãos são verdadeiramente cristãos, irmãos? As últimas estatísticas dizem que o nosso país ele está se tornando de maioria cristã. Já somos milhões e milhões de pessoas consideradas evangélicas. Mas será que todo que se declara evangélico é verdadeiramente filho de Deus? Filho obedece pai, filho ouve a voz do pai, filho quer estar com o pai, filho quer fazer com que aquele pai seja conhecido como um bom pai, através das atitudes dele como filho. Ele quer fazer com que o nome do pai não seja envergonhado. É verdade ou não é? O verdadeiro filho faz isso. No caso de Deus, será que eu e você, como filhos de Deus, nós temos expressado isso na sociedade? Será que nós temos visto alguma transformação em nossa sociedade? Deus aqui vai e fala com o povo: olha, vocês precisam mudar, porque vocês são um povo de dura cerviz. Ao conhecermos Deus, amados, além de sabermos que Deus é santo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ao saber que o nosso Deus é santo, nós precisamos nos voltar para Deus. O versículo 4 vai dizer: o povo, depois de ouvir essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu atavios, porque o Senhor tinha falado com eles para tirar atavios. Quero aqui contextualizar. Os irmãos aqui da nossa equipe que atua com ciganos sabem disso. Uma mulher cigana, quando ela fica viúva, ela usa roupa de uma única cor. É comum entre as mulheres ciganas usar roupas bastante coloridas, com muitos adereços, com muitas pedrinhas, com muitas coisas ali, miçangas e por aí vai, bijuterias e muitas coisas, e vestidos extremamente coloridos. Quando se tem uma festa de casamento, por exemplo, se a festa for 3 dias, a noiva tem que ter um vestido para cada dia. Então o investimento é alto. E cada um quer fazer um vestido mais bonito que o outro, porque é um momento de festa, é um momento de todo mundo se alegrar ali naquela festividade. Mas no luto não. A mulher passa a usar uma roupa de uma só cor, um cinza mais escuro, um preto, e geralmente ela dá os seus vestidos para outras pessoas, porque nunca mais ela usa, enquanto ela for viúva. É um tempo de tristeza, é um momento que ela vai viver, e algumas delas para o resto da vida, sim. O texto vai dizer que Deus dá uma ordem: tire os adereços, tire os atavios. É como, amados, se Deus dissesse assim: tudo bem, vocês pegaram todas as joias, todo o ouro, toda a prata, tudo que vocês ganharam e ofereceram para um Deus e ainda fizeram Deus, e vocês ainda querem continuar com a vida como se nada tivesse acontecido? Então Deus ordena: tire todos os atavios, tudo que é adereço, tudo que diz respeito a como se nada tivesse acontecendo. E infelizmente, irmãos, nós vemos no meio da igreja cristã no Brasil, pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, pecando e continuando pecando, sem viver uma vida de verdadeiro arrependimento. É tempo, amados, de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de se voltar para Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ver o quanto nós somos pecaminosos e às vezes falhamos e erramos na nossa caminhada. Mas nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos buscar mais o Senhor.
Terceiro aspecto que eu quero pensar com os irmãos. Vamos ler juntos do versículo 12 ao versículo de número 15. De 12 a 15. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Até aqui. Queridos, quando a gente conhece mais a Deus, quando nós caminhamos mais com Deus, isso vai nos levar a fazer orações extraordinárias. Isso vai nos conduzir a fazer orações extraordinárias. Não é isso que Moisés fez? Você seria ousado igual Moisés? Será que você teria essa ousadia de falar igual Moisés? Primeiro, ele fala com Deus: Senhor, o Senhor está falando que o povo é meu, mas o povo não é meu não, o povo é teu. Eu estou aqui apenas para liderar esse povo, eu estou sendo o instrumento para estar com esse povo. O texto, no meio do texto aqui, entre o versículo 6 e o versículo de número 11, nós vemos como que era essa vida de Moisés. Ele estava ali na tenda, ele buscava uma comunhão com Deus, ele estava ali buscando sempre a direção de Deus, buscando essa intimidade com Deus. A nuvem descia, Josué estava junto, vendo tudo o que estava acontecendo, aprendendo com Moisés, já estava sendo ali discipulado por Moisés. E dentro desse contexto todo, Moisés resolve se dirigir a Deus em oração. Se nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós podemos fazer orações extraordinárias. Você teria coragem hoje de orar como Moisés orou? Senhor, nós só vamos sair daqui se o Senhor for com a gente. Senhor, esse povo não é meu, é povo teu. Eu preciso da presença do Senhor. Se não for o Senhor, não tem como fazer. Isso, amados, nos mostra o quanto de intimidade que Moisés tinha. Porque ele vai dizer no versículo 13: rogo-te que me faças saber neste momento o teu, o quê? Que está dizendo aí no texto? O teu caminho. O que é caminho, irmãos? Caminho, aqui a ideia é de caminhar o tempo todo, de estar junto. Lá em Deuteronômio, por exemplo, Deus dá uma ordem para o povo: se vocês quiserem ser bênção na vida dos seus filhos, vocês devem ensinar o filho em que momento? Ao entrar, ao sair, no caminho, em todas as oportunidades. Nós vemos aqui que Moisés está dizendo: Senhor, eu estou caminhando contigo já há um tempo. E Moisés aprendeu, amados, de uma forma dura como que isso funciona. Porque Moisés, ele, quando ainda estava no Egito, na sua primeira estada no Egito, ele achou que ele seria o libertador de Israel. E quando ele foi libertar Israel, ele agiu de que maneira? Cometendo um homicídio. Quando ele fez do jeito dele, da maneira dele, na força dele, ele cometeu um assassinato. Tem um egípcio aqui brigando com um israelita, eu vou matar esse egípcio. E ele fez isso. E ele achou que estava tudo bem, que ninguém tinha visto. E o que aconteceu? Ele teve que ir embora. Ficou 40 anos no deserto. E lá nesses 40 anos no deserto, é que ele começou a ter as suas experiências com Deus verdadeiramente.
Naquela caminhada do deserto, ele conheceu a sua esposa, conheceu a família da sua esposa, foi instruído pelo seu sogro, e Deus aparece para ele naquela sarça e o chama. E quando Deus o chama, o que Moisés diz? Não sou capaz. Senhor, se eu voltar para lá, eu fugir de lá, como é que vai ser? Senhor, se eu me apresentar a Faraó, eu posso ser morto. Senhor, não tem como. Aí Deus fala assim: ah, legal, agora você está preparado. Sabe por quê, amados? As coisas de Deus nós devemos fazer na força de Deus. Quando nós fazemos as coisas de Deus na nossa força, vai dar ruim, vai dar problema. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E talvez você que está aqui tenha muitas respostas, já passou por muitas situações em que Deus deixou muito claro que era na capacidade dele e não na sua. E desculpa aqui a expressão, quantas vezes eu e você talvez quebramos a cara porque nós queremos fazer do nosso jeito, sem submeter à vontade de Deus. Moisés aprendeu isso. E Moisés então diz: olha, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Ele continua na parte B do versículo 13: não só neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é povo teu. Como que Deus responde a essa oração? Versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Em Deus há refrigério, em Deus há descanso, em Deus há renovação de força, seja física, seja mental, sentimental, espiritual, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E aí Moisés então faz a declaração do versículo 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés, amados, entende que quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele busca a Deus, quanto mais ele fala com Deus, ele vai se aproximar da vontade de Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai conhecer qual é o propósito de Deus. Como você pode se submeter a este propósito do Senhor. O versículo 16, e aqui a gente já parte para a conclusão, diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Senhor, nós somos verdadeiramente separados. Eu e o teu povo, nós somos diferentes de todos os demais povos da terra? Sim, irmãos. Sim. Quantas vezes os nossos caminhos, nós trilhamos eles pensando só naquilo que é comum, do cotidiano. Quantas vezes nós vivemos de uma forma, pensando só no aqui e agora, de forma temporal. Eu proponho aos amados, para que nós possamos tocar o comum, o trivial, o que é do dia a dia, o que é sempre o mesmo, por aquilo que seja realmente de uma intimidade maior com Deus. Ore extraordinariamente. Busque ao Senhor intensamente. A vida comum é a vida que as pessoas aí vivem de qualquer maneira. Vou pegar um exemplo do ímpio, e talvez você conheça um ímpio, talvez você tenha um familiar ímpio que pensa assim. Quando chega a sexta-feira, qual a expressão? Sextou. Você já viu como é que é o trânsito da sexta-feira? Porque todo mundo vai de carro para o serviço. Ele vai de carro para o serviço para depois dali sair para as baladas, para as bebedices, para as farras, para tudo quanto é coisa, para chegar em casa mais rápido, para trocar de roupa, para ir para as festas, para não sei o quê. E ele fala assim: eu mereço. Então ele trabalha a semana toda, dá um duro para torrar tudo na sexta-feira.
em uma vida, desculpe aqui a expressão, e é a verdade, tá? Desgraçada. É sem a graça de Deus. Soa meio ruim aos nossos ouvidos essa palavra, não é? Mas é a verdade. É uma vida sem a graça de Deus. E aí ele vive aquilo ali, ó. É um círculo, toda semana é a mesma coisa. E eles fazem isso com naturalidade. Muitas pessoas fazem isso de forma natural. Isso é o comum. Mas que tal trocar esse tipo de vida por uma vida de intimidade com Deus? Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer para que Jesus seja conhecido. Eu vou fazer para que eu seja totalmente pleno, não de bebida, não de farra, mas pleno da presença de Deus. Gostaria de fazer outra proposta, de trocar aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Ao invés de pensarmos, irmãos, apenas nas coisas daqui, do agora, de investir todo o nosso tempo, de investir todos os nossos recursos, de investir toda a nossa força, toda a nossa atenção em coisas que vão passar, que vão aqui ficar. Que tal investirmos a nossa vida em aquilo que tem valor eterno? Ou seja, em pessoas. Investir em pessoas, dedicar tempo para estar com pessoas, em alimentá-las da palavra, em alimentá-las da Escritura, em alimentá-las com oração. Separe tempo, convide pessoas para estar com você, para um café, para um bate-papo. Pode ser um irmão da igreja, mas em especial, chame os seus colegas de trabalho. Fulano, vamos lá em casa tal dia? Invista em pessoas. Compre uma Bíblia para ela. Compre um livro bom e dê para ela. Dedique-se a cuidar das pessoas. Moisés, ele quer a presença de Deus, não só na vida dele, mas Moisés deseja a presença de Deus na vida do povo. Moisés aqui busca o Senhor e pede essa manifestação do Senhor na vida dele. Ele quer ver a presença de Deus. Ele é tão ousado que ele quer ver a glória de Deus, o que não era possível. Então Deus usa de um meio para manifestar através de uma fenda, para que Moisés pudesse conhecer mais a Deus e os caminhos de Deus. Minha pergunta é: você quer, você deseja conhecer mais a Deus? Conhecendo mais a Deus, nós vamos saber que o nosso Deus é um Deus santo. Conhecendo mais a Deus, isso deve nos levar a nos arrepender dos nossos pecados. Conhecer mais a Deus vai nos levar a fazer orações extraordinárias. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a cada dia. É interessante que quando nós fazemos isso, Deus vai realizando a sua obra em nós e através de nós. É interessante, por exemplo, os irmãos que aqui vêm todos os dias da semana, né, de 7 às 8, na oração. A Marília é a nossa anotadora oficial, né? Então tem texto ali que a gente vai ler que ela fala assim: em 2015 a gente leu isso, em 2017 a gente leu isso. E é interessante que muitas vezes acontece, irmãos, não são poucas, que é texto que a gente já leu em 2015, 2017, 2018, mas nesse ano Deus está falando uma coisa diferente. Deus está mostrando algo novo que a gente não tinha se apercebido ainda naquele texto. Algum detalhe interessante. Por quê? Porque cada ano a gente lê novamente aqueles textos. E isso vai renovando em nós esse conhecimento. E quanto mais nós conhecemos, nós devemos desejar esse Deus, orar a Ele, viver uma vida
que glorifique a Ele. Curva a sua cabeça, vamos falar com nosso Deus.